conjunto universo e conjunto solução de uma equação. Para que a gente possa ir adiante e praticar bem as equações de primeiro grau, nós precisamos conhecer esses dois conceitos, tá, amiguinho? Bom, aqui com um exemplo é a forma mais fácil de você entender. Olha só, qual dos elementos de A igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5 é solução da equação x menos 3 igual a 1? Bom, eu quero saber qual desses números aqui resolve essa equação, qual é a solução dela, qual é a raiz da equação, né? Nós vamos falar bastante disso daqui para frente. Pois é, amiguinho, esse conjunto A que está aqui em cima, nós chamamos de conjunto universo. Ó, universo é igual a A, é o conjunto do qual eu vou tirar a solução que eu quero, certo? A solução da equação, ela deve ser algum desses elementos aqui, certo? Ó, simplesmente eu escrevo assim, ó, U igual a A, o universo é o A. Pois é, agora nós vamos procurar o conjunto solução. O conjunto solução possui a solução da equação, a resposta dela, né? Então vamos lá, baseado no que a gente aprendeu antes, né? Temos a equação x menos 3 igual a 1. Vou colocar ela aqui do lado, né? X menos 3 igual a 1, né? Pois é, o que eu vou fazer agora para resolver essa equação? Eu vou usar o princípio aditivo, certo, amiguinho? Ó, eu tenho esse menos 3 aqui que ele não está legal, ele não tem que estar ali. Tem que ficar do lado esquerdo apenas o x. Então, eu vou somar 3 unidades dos dois lados da equação. Eu vou fazer mais 3 desse lado e vou fazer mais 3 daquele lado ali também. Eu posso fazer isso numa boa. Tá, quanto que dá menos 3 mais 3? Dá 0, né? Então sobra só o x, concorda? Olha lá, quanto que dá 1 mais 3? 4. Eu acabei de descobrir que o x vale 4. A raiz da minha equação é 4. Tem nada a ver com raiz quadrada, tá, amiguinho? A raiz da equação é a resposta dela, tá? Então, olha só, o x deu 4. Então, eu vou ter o meu conjunto solução apenas com o elemento 4. Então, conjunto universo está aqui, conjunto solução está ali. Esse valorzinho que eu encontrei aqui, que é o 4, ele deve estar dentro desse conjunto maior aqui, ó. Ah, professor, e se não estiver ali dentro? Se não estiver ali dentro, se acontecer, né, que eu resolver a equação e essa resposta que eu encontrei não pertencer ao meu conjunto universo, não está aqui dentro, a solução passa a ser conjunto vazio. Lembra dela, amiguinho? Ó, conjunto vazio a gente representaria assim, ó. Ó, solução igual a conjunto vazio, uma bolinha cortada no meio, certo? Então, sempre a resposta que eu encontrar deve pertencer ao meu conjunto universo, sempre. Se isso não acontecer, a solução da equação é conjunto vazio. Certo, amiguinho? Então tá, vamos adiante. Método prático para resolver equações de primeiro grau. Pois é, amiguinho, é muito importante que você entenda essa técnica que vai ser ensinada, porque ela é que vai fazer parte das nossas resoluções daqui para frente. Sempre que você resolver uma equação, você não vai ficar somando 3 dos dois lados o tempo todo. Existe um jeito mais rápido de resolver, certo? Observa então. Bom, primeiro, o método tradicional. Como é que eu resolvo essa equação? Bom, esse menos 6 ele não deve ficar aqui. O x tem que ficar sozinho. Para resolver esse problema, eu faço mais 6 dos dois lados da equação. Princípio aditivo, né? Observa. X menos 6 mais 6 igual a 2 mais 6. Eu somei o valor 6 dos dois lados da equação. Quanto que dá menos 6 mais 6? Dá 0. Fica só o x aqui desse lado, não é verdade? Então eu tenho que x é igual a 2 mais 6, ou seja, 8. O conjunto solução dessa equação é o elemento 8. Certo, amiguinho? Agora, pela técnica prática, que é o que a gente vai fazer daqui para frente. Observa, amiguinho. Olha bem, hein? Vamos entender isso. X menos 6 igual a 2. Certo? Ó, é assim, ó. O elemento, esse menos 6, ele está subtraindo desse lado da equação. Eu simplesmente pego ele, jogo para o outro lado da equação, somando. Ele vai para o outro lado da equação, fazendo a operação inversa do que ele estava fazendo antes, né? Aqui ele está subtraindo, menos 6. Ele vai para lá, somando. Então, simplesmente, eu pego esse menos 6, jogo para o lado direito da equação, mais 6. Olha como é que fica. X igual a 2 mais 6. Só isso, amiguinho. Fica bem mais rápido de fazer assim, né? Fala a verdade. E quanto é que é 2 mais 6? 8. Viu como deu a mesma coisa? Solução, 8.
né? Vamos fazer mais um exemplinho ali, não custa nada. X mais 5 igual a 4, né? Pelo princípio aditivo, como é que eu resolvo a equação? Agora, primeiro pelo processo padrão, né? Ó, eu faço menos 5 dos dois lados da equação. X mais 5 menos 5 igual a 4 menos 5. Eu coloquei o menos 5 dos dois lados, certo? Então o que acontece? 5 menos 5 dá 0, fica só x. 4 menos 5 dá menos 1. Então a minha solução é o elemento menos 1, certo? Agora pelo método prático, será que eu preciso ficar somando menos 5 dos dois lados? Não, olha só, pelo método prático, a minha equação fica assim, ó. Vamos reescrever ela aqui. X mais 5 igual a 4, né? Bom, esse mais 5 ele está somando desse lado esquerdo aqui, né? Está somando. Como é que eu jogo ele para o lado de lá? Subtraindo. Só isso. É só pegar esse mais 5 e jogar ele para lá, diminuindo. Olha só como é que fica. X igual a 4 menos 5. O mais 5 foi para lá, né? Subtraindo. Quanto é que é 4 menos 5? Menos 1. Então a solução dessa equação é o elemento menos 1. Certo, amiguinho? Entendeu a ideia, o método prático? Vamos fazer um monte de exercício e praticar bem isso agora, tá? Aqui nós temos o nosso exemplo 3 e o nosso exemplo 4, amiguinho. Observa o exemplo 3, então. 3x igual a 12. Eu vou utilizar agora, pelo processo padrão aqui que a gente aprendeu antes, o princípio multiplicativo, né? Como é que a gente fazia isso? Bom, nós multiplicamos os dois lados da equação aqui por 1/3. Ou simplesmente dividimos os dois lados da equação por 3. Isso pode ser feito. Então, olha só, de uma forma mais rápida, vamos dividir por 3. Então, 3x dividido por 3 igual a 12 dividido por 3, né? O princípio multiplicativo é esse. Ah, professor, por que você dividiu por 3? Eu dividi por 3 porque 3 dividido por 3 dá quanto? Dá 1. Eu quero que dê 1x, né? Para poder encontrar o valor desse x, certo? Então, eu tenho como resposta, ó, x igual 12 dividido por 3 é quanto? 4. Então, a solução dessa equação é o elemento 4. Joia, amiguinho? Agora, pelo processo prático aqui de resolução. O processo prático diz o seguinte. O 3 está multiplicando o x, não é verdade? Ele vai para o outro lado fazendo a operação inversa, ou seja, ele vai dividindo. Então, se ele está multiplicando aqui desse lado, para o lado de lá, ele vai dividindo. Então, 3 vezes x, o 3 vai lá dividindo 12. Olha só, x é igual a 12 dividido por 3. X é igual a 4. Então, é a solução da equação. Certo? Muito importante você perceber uma coisa. O 3 não muda de sinal ali quando ele vai dividindo, tá? Ele está multiplicando, ele vai dividindo. A ideia é essa aqui, né? Isso aqui é só um processo um pouco mais rápido de resolver. Bom, x sobre 2 igual a 5. Pelo processo padrão, o que eu faço? Princípio multiplicativo. Eu não quero que fique x sobre 2. Eu quero que vire só x. Então, eu pego os dois lados da equação e multiplico pelo 2. Ó, x sobre 2 vezes 2 igual a 5 vezes 2, né? Ó, x vezes 2, só multiplica em cima, né? Fica 2x sobre 2 igual a 5 vezes 2, que é 10. Quanto que é 2 dividido por 2, amiguinho? É 1. Então eu tenho que x é igual a 10. O conjunto de solução dessa minha equação é o elemento 10. Certo? Agora de uma forma um pouquinho mais rápida, né? Processo prático de resolver. Vamos lá. Colocando a equação de novo aqui do lado. X dividido por 2 é igual a 5. O que o 2 está fazendo aqui desse lado esquerdo? Ele está dividindo x. Qual é a operação inversa da divisão? A multiplicação. Então ele vai para o outro lado fazendo o quê? Multiplicando. Simples assim. Então esse 2 que está dividindo, olha só, ele vai para o lado de lá, multiplicando aquele 5. Então eu tenho que x é igual a 2 vezes 5. X é igual a 10. Conjunto de solução dessa equação aqui, né? Como não podia deixar de ser, é o 10. Entendeu, amiguinho? Então, olha só. Se o número está multiplicando desse lado, que nem o 3, ele vai para lá dividindo. É só dividir o 12 pelo 3 e acabou. E se o número está dividindo desse lado, ele vai para o lado de lá multiplicando. Se ele está somando do lado esquerdo, ele vai para o lado direito subtraindo. Se ele está subtraindo do lado esquerdo, ele vai para o lado direito somando. É só colocar ele para o outro lado fazendo a operação contrária que ele estava fazendo de um dos dois lados. Entendeu, amiguinho? Tá bom, vamos praticar isso um monte agora para aprender bem. Agora nós temos exemplos aqui no quadro
onde que nós vamos ter que utilizar dois princípios, né, para poder resolver a equação, certo? O aditivo e o multiplicativo. Vamos lá então. Primeiro, o aditivo aqui no caso, né? Ó, 2x menos 3 igual a 5. Primeiro, esse menos 3 não pode mais ficar aqui. Então eu somo mais 3 dos dois lados da equação, amiguinho. Olha só como é que fica. 2x menos 3 mais 3 igual a 5 mais 3, certo? Eu somei mais 3 dos dois lados. Qual é o meu objetivo? Que esse menos 3 suma daqui, né? Ó, menos 3 mais 3 dá 0, fica só 2x. 5 mais 3 é 8, certo, amiguinho? E agora? Agora eu uso o princípio multiplicativo. Eu multiplico os dois lados da equação por 1/2. Ou simplesmente eu divido os dois lados da equação por 2. Ok? Então vamos lá. 2x dividido por 2 é igual a 8 dividido por 2. Ambos os lados foram divididos por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então eu tenho só x. 8 dividido por 2 é igual a 4. Então eu acabei encontrando o valor do x, que é 4. E esse é o meu conjunto de solução. O elemento 4. Joia, amiguinho? Por outro processo agora, processo um pouquinho mais rápido, processo prático, que é o que a gente vai usar o tempo todo aqui, né? Vamos lá? Então vamos lá. Ó. 2x menos 3 igual a 5. Olha só, esse menos 3 vai primeiro, tá? Então, o que acontece com o menos 3? Ele está subtraindo do lado esquerdo. Ele vai para o lado direito fazendo o quê? Somando. Então, menos 3 vai para o outro lado, mais 3. Olha que tranquilo que é. 2x é igual a 5 mais 3. Certo? 5 mais 3 é 8. Olha lá, ó. Então, 2x é igual a 8. O 2 está multiplicando o x, não está, amiguinho? Como é que ele vai para o outro lado, então? Ele vai dividindo, né? Ele está multiplicando, aí para o outro lado ele vai dividindo. O inverso da multiplicação, né? Então, o x vai ser quem? 8 dividido por 2, x vai ser 4, certo? Esse é o processo que a gente vai usar daqui para frente. É um processo um pouquinho mais rápido, certo, amiguinho? É a mesma coisa, se você perceber, né? Só que aqui é mais prático, mais rápido de fazer, tá bom? Vamos para a segunda. X sobre 5 mais 4 igual a 2. Vamos lá? Pois é, eu tenho que me livrar desse mais 4 primeiro, pelo processo padrão antes, né? Então eu vou adicionar, né? Eu vou adicionar menos 4 dos dois lados, né? Então é o princípio aditivo. Vamos lá, amiguinho. X sobre 5 mais 4 menos 4 igual a 2 menos 4. Fiz menos 4 dos dois lados da equação. 4 menos 4 dá quanto? 0. Então fica só x sobre 5. 2 menos 4 dá menos 2. Certo? E agora, professor? Pois é, agora o princípio multiplicativo. Eu multiplico os dois lados da equação por 5. Vamos lá então? X dividido por 5 vezes 5 igual a menos 2 vezes 5. Certo? Ó, 5 dividido por 5 dá quanto? Dá 1, né? Então eu tenho aqui que o x é igual a menos 2 vezes 5, ó. Menos vezes mais dá menos, né, amiguinho? Lembra, né? Menos 2 vezes 5 dá menos 10. Então, a solução dessa equação aqui é o elemento menos 10. Joia? Agora pelo outro processo um pouquinho mais rápido, né? Vamos lá? Pelo processo prático. X sobre 5 mais 4 igual a 2. O 4, do lado esquerdo, ele está somando. Como é que ele vai para lá? Subtraindo. Então, como é que fica? X sobre 5 igual a 2 menos 4. Entendeu, amiguinho? Esse 4 foi para lá, subtraindo, fazendo a operação inversa que ele estava fazendo do lado esquerdo. Não é isso? Então, olha só. 2 menos 4 dá quanto? Menos 2. Então, x dividido por 5 é igual a menos 2. O 5 está dividindo, né, amiguinho? Como é que ele vai para o outro lado da equação? Ele vai para o outro lado da equação multiplicando. Se ele está dividindo, olha lá, ele vai lá multiplicando. Quanto é que é 5 vezes menos 2? Menos 10, né? Então vamos lá? Ó, fazer bonitinho mais um passo. Ó. X é 5 vezes menos 2. 5 vezes menos 2, menos 10. Solução, menos 10. Deu certo também, né? Então se o número está somando, ele vai para lá subtraindo. O que está dividindo vai multiplicando, né? O número que está diminuindo vai para lá somando. O que está multiplicando vai dividindo. Esse é o processo prático. Determine o conjunto de solução das equações abaixo dentro do conjunto dos números racionais.
que é isso, professor? Pois é, isso é o conjunto universo, né? Ele quer que você resolva as equações dentro do conjunto Q. Ah, não lembra, professor? Pois é, o conjunto Q é o conjunto dos números racionais. É a aulinha anterior que você tem aí no site, né? Quem que são os números racionais? De uma forma bem rápida. As frações, né, com numerador e denominador inteiro, os números decimais exatos, as dízimas periódicas, né, todos os números inteiros também são racionais. Dá uma assistidinha na aula anterior se você tem dúvida, tá? O universo é o quê? Então, as soluções devem estar dentro desse conjunto aí. Beleza, amiguinho? Vamos resolver cada uma delas agora. X menos 5 igual a 0. Eu vou usar o método prático, né? O menos 5 vai para lá, mais 5. Então, x passa a ser igual a 0 mais 5. 0 mais 5 é quanto, amiguinho? 5. Então, a solução da primeira equação é o 5. Já podemos marcar aqui, ó. Primeira solução, o 5. Já 5 é um número racional, então não tem problema nenhum, né? Ele está dentro do conjunto universo que foi dado aí na questão. X mais 4 igual a 0. 1 mais 4 vai para lá, menos 4. Então, x é igual a 0, menos 4. X é igual a menos 4. Conjunto de solução da segunda, né? A raiz da segunda equação é o menos 4. Podemos colocar aqui, amiguinho, ó. Isso aqui é a segunda solução, tá? Menos 4 também é um número racional, então não tem problema nenhum. X menos 7 igual a 0. Passo o menos 7 para o outro lado como? Mais 7. Então, 0 mais 7. A pessoa precisa colocar esse 0 mais 7? Não, eu já poderia colocar o 7 direto também, né? Ó, porque 0 mais 7 a gente já pressupõe que é 7, né? Então a solução aqui é o 7. 7 também é um número racional. Ó, perceba, se eu encontrar uma resposta aqui que não seja um número racional, por exemplo, raiz de 3 não é racional. Aí a solução é conjunto vazio, tá? Beleza? Então aqui no caso, o 7. Vamos lá? Vamos para outra. 2x igual a 18. O 2 está multiplicando. Como é que ele vai para o outro lado? Dividindo, não é isso? X é igual a 18 dividido por 2. Ele não muda de sinal, hein? Ele vai dividindo como ele está aqui. 18 dividido por 2 é 9. Então a solução dessa equação é o elemento 9. Alternativa E. 3x igual a menos 30. Pois então, o 3 está multiplicando o x, né, amiguinho? Como é que ele vai para o outro lado da equação? Ele vai dividindo, né? Então eu tenho que o x é igual, vamos lá, menos 30 dividido por 3. Menos 30 dividido por 3, olha só, menos 10, não é verdade? Menos dividido por mais, dá menos, né? A gente aprendeu isso na aulinha de números racionais também, né? Então olha só, a solução é menos 10. Certo? Aqui, ó, x menos 4 quintos igual a 0. Esse menos 4 quintos, como é que ele vai para o outro lado? Mais 4 quintos. Ele está subtraindo. Ah, mas ele é fração. Não interessa. Ó, esse menos 4 quintos está subtraindo. Ele vai para o outro lado somando. Então, x é igual a 0 mais 4 quintos. X é igual a 4 quintos. Ah, deu fração. Pois então, frações desse tipo aqui são números racionais, não é isso, amiguinho? Então não tem problema nenhum ter dado uma fração. Às vezes acontece, né? Então qual é a nossa solução aqui? O 4 quintos. E ele serve numa boa. Então aqui a solução é o menos 10, né? Na anterior aqui. E aqui a solução é o 4 quintos. Vamos para a última, amiguinho. 7x igual a 8. O 7 está multiplicando, né? Como é que ele vai para o outro lado? Dividindo. Então x é igual a 8 dividido por 7. Tá, e agora, professor, divide? Não há necessidade. Quando dá fração, pode deixar assim, né? Então, 8 sétimos também é um número racional e a solução fica sendo exatamente esse valor aqui. Tá bom, amiguinho? Pode marcar aqui, ó. Olha lá, ó. 8 sétimos.